Olá, bom dia. Todo mundo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Todo mundo se inscreveu aqui. Hoje temos um ADM Talks especial com as imobiliárias aqui de Curitiba, do Paraná, pessoas super relevantes. E a ideia é falar um pouquinho o que esperar do mercado imobiliário no segundo semestre. Falar um pouco da venda de imóveis usados, dos lançamentos e das locações. E para isso temos convidados ilustres aqui, começar com a Isabel. Isabel Maestrelli, ela é proprietária da Tantos. Isabel, como é que está você? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço aqui o convite, é muito bom estarmos aqui. Sim, sou corretora de imóveis já há muitos anos, proprietária da Imobiliária Tantos, associada da ADM também, faço parte da diretoria da ADM, do Cresce, e estamos aqui para compartilhar aí algum conteúdo na área de locação de imóveis. Perfeito. Obrigado, Isabel. Muito bom estar com você. A Isabel é muito atuante, uma diretora super atuante do mercado Obrigada. também. Já acompanho o trabalho da Tantos há mais, acho que há mais de 25 anos que eu acompanho. 37 anos tem a Tantos. Eu ia falar mais de 30, porque é o que eu realmente lembro. Mas que bom que você pode ajudar. Obrigado, viu, Isabel? Obrigada. Temos também o Wilson Gonçalves, que é da JBA Imóveis, e ele vai falar um pouco da parte de venda de imóveis usados, novos também, que ele está na área, né, Wilson? Como é que está, Wilson? Bem-vindo. Obrigado, bom dia, Ricardo, bom dia a todos. É um prazer estar com Bom dia. vocês. A JBA tem 30 anos, eu estou há 33 anos no mercado, e estamos aprendendo todo dia, e vamos aprender junto com os colegas hoje. Legal. O Wilson, a gente acompanha a JBA, uma empresa que tem feito muitas incorporações, ajudado muito o mercado, em especial também de sobrados, né, Wilson? Mas também já expandiu e sempre assim de uma forma muito responsável e é uma referência aqui no nosso setor. Muito obrigado por estar participando aqui, Wilson. É um prazer estar com você. Obrigado. E o Cristiano Viana, da Sim Imóveis, nosso diretor também, ele que é responsável na parte de imobiliárias na ADM, faz um ótimo trabalho trazendo a voz para o setor aqui. Cris, como é que está você? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os colegas que estão assistindo a gente. É um prazer estar participando aqui com vocês. O time de peso aí, hein, Ricardo? Isabel, Wilson aí. Eu vou tentar aí realmente contribuir, mas eu confesso que eu também vou aprender um pouquinho hoje, viu? Estou aqui na expectativa. Vamos aprender todos juntos. O que é essa que é a ideia? O Cristiano, trabalhamos um pouco juntos na roça, aliás, ele saiu, nós entramos, no fim ele fez muitos lançamentos, os grandes lançamentos de Curitiba na época da roça, foram ele que capitaneou, junto com o Paulo, né, Cris? Depois abriu a Sim, que está indo super bem, tá? Um especialista dessa área de lançamento. E eu sou Ricardo Reis, sou diretor da Academia DM, CEO da Reis Real Estate, estou corretora há mais de 40 anos também, Isabel, e corretora aqui no Brasil com muito orgulho, foi minha primeira profissão com carteira, né, com certificação, Sim. E vendi já centenas, vamos dizer, milhares de imóveis, locação aqui, fui corretor em Nova York, trabalhei lá durante um período, corretor na Flórida também, usamos uma incorporação, então a gente vai tentar enriquecer aqui da maneira que for possível nas perguntas. Mas passando aqui já para a Isabel, a bola, Isabel, você como nossa convidada, né? A gente quer passar para você a palavra primeiro, Isabel. Conte um pouquinho assim do contexto dessa área da parte de locações, como é que dá preço e mercado, em geral, como é que estão as coisas. Então, você sabe que o nosso mercado é extremamente cíclico, né? Em algum momento, lançamentos está bombando, usados está bombando, mas nesse momento, locação está aí a menina da vez. Por que isso, né? É bem simples de explicar. Toda vez que o juro para compra fica um pouco mais alto e as pessoas perdem um pouco da capacidade de financiar ou de comprar aquilo exatamente que precisava, ela logo foge para a locação, até para que ela possa assimilar e compreender em quanto tempo ela vai precisar ajustar o orçamento dela para poder comprar. Então, nesse momento, nós estamos com escassez de imóveis para locação, né? Não é um problema nosso aqui de Curitiba, é a nível Brasil. Não tem, está faltando muito imóvel para locação. Com isso, claro, o valor da locação melhorou consideravelmente, porque vinha muito baixo há muitos anos, e ele agora fez uma melhora, assim, até significativa. E uma surpresa também muito grande foi a questão do imóvel comercial, que vinha já há bastante tempo
quietinho lá, ninguém se interessava, em função também muito da pandemia, 2020, 2021, né? E agora, aí, a partir de final de 2022 e esse ano todo, está uma procura relativamente alta de imóvel comercial. Voltou, assim, casas, lajes, salas comerciais, enfim, todo tipo de imóvel comercial melhorou consideravelmente. Inclusive, o preço do metro quadrado deles já deu uma valorizada. O aumento de procura está crescente, mês a mês a gente tem acompanhado e percebido que todo mês aumenta a procura. Acho que sim, temos bastante informação aí, mas vamos dividir aí o tempo um pouquinho com os colegas e a gente vai falando mais aí ao longo do tempo. Uma ótima notícia, Isabel. Então, porque tudo começa subindo locação, né? Daí fica interessante, valoriza os imóveis, vale a pena começar a construir e vender. Isso, você está acompanhando também isso? Está sentindo na locação e como é que está a venda disso aí também? Nós temos o departamento de alocação faz 3 anos que nós montamos, inclusive com a ajuda da Isabel, que foi uma mentora nossa, e nós percebemos a procura muito grande. A carteira aumentou muito, o que você coloca para alocação dentro de preço de mercado aloca muito rápido. Na verdade, está faltando imóvel, o que abre uma oportunidade para quem quer comprar e ter a renda da alocação, porque um imóvel bom aluga em 1 semana, 2 semanas no máximo. Então, virou um ótimo negócio, porque na alocação, além da renda, a pessoa tem valorização do imóvel. E muitas vezes a pessoa só compara o aluguel com o dinheiro no banco, mas ele esquece que tem a valorização do imóvel. E isso funciona bem, né? Isso é uma âncora, né? No final da história, a gente gosta muito de ter essa âncora por trás ali. Então, as vendas dos usados, elas estão mais difíceis? O preço subiu por causa da inflação? Acompanhou o custo da inflação? Ou descolou do lançamento, que é o próximo conversa com o Cris ali? Olha, a venda do usado está muito boa, né? Realmente, a pandemia trouxe uma visão para o comprador, ele se preocupar mais com a qualidade de vida dele, então a procura por imóvel aumentou muito. Nós percebemos, antes da pandemia e após a pandemia, um aumento de mais de 60% de vendas na nossa carteira. Então, o cliente, antes da pandemia, ele vinha conversar com nós querendo trocar o imóvel maior para o imóvel menor, porque ele ficava pouco em casa. Tá. E depois ele procurou um imóvel maior, que ele quer ter um escritório, ele quer ter uma cozinha melhor, ele quer ter uma sala melhor. Então, a pandemia trouxe essa visão do imóvel ser a coisa mais importante da vida da pessoa, além da família dela. Então, onde ela convive mais, onde ela pode, inclusive, trabalhar. Então, com isso, a procura aumentou muito. E o imóvel usado, ele não subiu como o imóvel novo, né? O imóvel novo em Curitiba, o Cris pode trazer os números melhores para nós, mas eu tenho percebido aí um aumento nos últimos 2 anos na ordem de 30%, enquanto o usado subiu 10%, mais ou menos. Então, o usado hoje acaba sendo uma boa oportunidade. Boa. E isso, como é que a pessoa financia esse imóvel hoje de usado? Tem linha do banco? É o custo de juros disso? Como é que está funcionando? Ele é muito parecido com o novo, né? O imóvel usado você vai financiar qualquer banco. A diferença que entre tem o novo e o usado, que no novo, quando é apoio à produção, geralmente, quando é com a Caixa Econômica, financia 90%. E o usado é 80%. Né? Eventualmente, tem alguns bancos, conforme o perfil do cliente, também conseguem financiar 90% do valor do imóvel. E com Então, TR? as taxas são muito parecidas. E com TR mesmo? Não entendi. A correção de TR? A correção é TR. Você pode escolher a correção, mas a correção TR hoje está em faixa de aproximadamente 10% a 11%, conforme o relacionamento com o banco, mais TR. Perfeito. Então, Cris, caiu no teu colo agora. Então, você que está ficando caro, é isso? É o lançamento que a inflação impactou demais, né, Cris? Como é que está isso? Tá? Olha, Ricardo, realmente, cara, a gente viveu aí nos últimos 2 anos, né, um momento de bastante demanda, né, um momento de bastante euforia no mercado imobiliário. Isso, como o Wilson acabou de comentar, foi um reflexo, de fato, da pandemia. Né? A gente vinha de um momento aí, né, de uma situação econômica num país meio adversa, na qual os incorporadores seguraram um pouco, né, os lançamentos. Né? E logo depois da pandemia, a gente viu essa demanda eufórica
e a queda significativa dos estoques, né? E a partir desse momento todas as incorporadoras, né, aceleraram aí os seus lançamentos. Só que infelizmente, né, a pandemia, além do problema de saúde que ela gerou, né, no mundo inteiro, ela trouxe consequências também para os insumos, né, Ricardo? A gente teve aí um aumento significativo nos insumos, né, de uma maneira geral, né? Tudo subiu, tudo ficou muito caro, né? O custo de vida ficou muito caro, né? E o mercado imobiliário, um apartamento, ele é um valor, é um bem de um valor agregado muito grande, né? Ele envolve ali, você, que nem eu costumo dizer, às vezes o teu cafezinho hoje custa 50% mais caro, e você continua tomando o teu café. Mas quando um imóvel aumenta 50%, ele impacta muito, né, o poder de compra do cliente, né, a poupança do cliente, a parte de crédito dele, né? Então, infelizmente, realmente a gente foi impactado por esse. Não é que as incorporadoras, isso é uma pergunta que é recorrente, né? As incorporadoras estão ganhando mais, né? Infelizmente, elas não estão ganhando mais, realmente. Elas tiveram que repassar, né, esses custos aí, estão fazendo um malabarismo, né, para tentar, né, adequar aí ao que o cliente, né, a renda do cliente ao valor final do imóvel, né? Mas a gente viveu muito bons anos aí, e eu percebo que esse ano, né, a gente vai viver um ano de certa estabilidade, né? Eu não vejo os preços, né, aumentando substancialmente, né? Então eu vejo que a gente vai realmente manter esse volume. E de fato o que está acontecendo, até puxando um gancho aí da Isabel, complementando rapidinho, eu vejo no mercado de imobiliário uma série de possibilidades e atrativos, que de fato é a locação, né? A locação realmente é um propulsor do mercado primário. Então hoje eu vejo muitos clientes hoje voltando a investir no mercado imobiliário por segurança, né? E por ver a valorização que está acontecendo na locação, né? Isso tem impulsionado também o mercado de incorporação. Isso mesmo. Legal, você vê que tem a grande oportunidade de ter o ADM Day, onde nós escutamos cada 3 meses, né, o pessoal da Brain contando os números do mercado. Ele contou que 2021 foi o melhor ano da história do mercado imobiliário, imagine, da história, no meio da pandemia. 2022 foi o segundo melhor ano da história, toda a história. Nós estamos aqui há 40 anos, já quase, né, 30 anos, então a gente já viu muitas coisas, né, ver o melhor ano é muito significativo. Mas esse ano, pelo que a gente viu dos juros ter subido bastante, de 2%, 3% para 14%, qual que é o impacto disso ali na venda, Cristiano? Esfriou muito o plantão? Está frio? Como é que está? Eu tenho conversado, eu vou falar assim, aqui eu vou passar um número aqui interno da minha imobiliária e tenho conversado com alguns colegas, muitos deles hoje fazem parte aí da DM, e que tiveram no primeiro trimestre desse ano um aumento nas vendas, tá? Então o que acontece assim, está sendo comercializado, nós temos vários incorporadores aqui com números expressivos do primeiro trimestre, tá? Agora, a jornada de compra, ela realmente está mais lenta, né? A tomada de decisão do cliente, ela passa a ser mais lenta, mas estão acontecendo vendas, né? O cliente está mais, seletivo, né? Dentro de alguns interesses dele, principalmente no médio e alto padrão, tá? Mas um dado legal para repassar é que de alguns colegas que eu conversei tiveram trimestres aí significativos, de resultados maiores do que o ano passado. E esse foi um caso do que aconteceu aqui na Simóveis, entendeu? Ah, que legal, bacana. Então, olha, o pessoal que está assistindo, hoje é um dos recordes nossos de inscritos, viu? Que bacana, viu, Isabel, Wilson e Cristiano? Acho que gostaram do tema imobiliárias. São quase 200 inscritos. Fiquem à vontade de fazer perguntas, a gente vai responder na medida do possível aqui. Isabel, você tem alguns números da locação. Isabel, você que é o motor aí, a locação que funciona no mercado, pelo jeito, aí, dos investidores. Eu gosto bastante de dados, né? Eu acho que todos nós temos que trabalhar em cima de dados, né? A gente pode oferecer informação e assessorar, nós somos consultores, né, de compradores e também de incorporadores, e a gente precisa estar bastante alavancados em dados, em números reais, até para que as pessoas possam tomar as decisões mais acertadas, né?
eu estou sempre, então, tão envolvida, assim como você comentou, em todo o mercado, justamente para que a gente possa trazer uma informação que beneficie aquela pessoa que nós estamos atendendo, seja ele o comprador, seja ele o inquilino, seja ele o incorporador, o construtor, enfim, e até mesmo os colegas de trabalho, que eu também gosto de ajudar bastante, assim, eu gosto de compartilhar informação, eu acho que melhor do que a gente aprender é a gente poder ensinar, porque a vida, ela é cíclica e ela vai nos devolvendo tudo aquilo que a gente dá. Então, eu gosto bastante, assim, de compartilhar todas essas informações. E, chegando nessa questão da locação, para mim sempre foi muito claro, né? Todos os nossos antepassados já falavam que quem compra terra não erra, mas eu faço, assim, um acompanhamento muito forte da locação, eu tenho locação desde que eu iniciei, e eu não consigo compreender ao longo dos anos, para quem gosta de investimentos de longa duração, nada que rentabilize melhor do que o imóvel locado. Então, assim, as pessoas falam, mas eu faço uma aplicação arrojada. É diferente, quando você faz uma aplicação numa ação bem arrojada, você está correndo um risco muito grande. Mas eu falo na média das pessoas que são os investidores conservadores, que aplicariam num CDB, CDI, poupança. Essas pessoas, elas perdem muito dinheiro em relação ao imóvel, porque como o Wilson ou o Cris ali comentaram, as pessoas pensam só no valor da locação, né? Mas eu posso apresentar, por exemplo, um número justo aqui. Há 10 anos atrás eu vendia um apartamento de um ticket médio ali de R$650 de aluguel por R$135 mil. Hoje esse imóvel está custando aí R$275 mil e tem um aluguel de 1.550, 10 anos depois. E durante esses 10 anos, então, ele subiu 100% e ele teve mais de uns R$100 mil líquido de aluguel. Então, ele veio lá para 200 e tantos mil reais de rentabilidade. Se ele tivesse aplicado num CDI, num CDB, ou seja lá como for, poupança, pior ainda, ele não teria nem 100% do valor. E com o imóvel ele está fazendo 3 vezes o valor. Então, assim, eu desenho isso para as pessoas, eu tenho uma tabelinha, uma planilha, mostro na vida real. Esse imóvel eu lancei, eu vendi, o investidor deixou aqui para alocar. Eu tenho investidores que têm 10, 20, 30 imóveis na locação, e eu tenho acompanhado isso, né? E a gente consegue ter esse número exato, e eu gosto bastante de acompanhar ali o pessoal que vem fazer a apresentação da XP ou qualquer outra empresa, que vem mostrar os números dos investimentos. Eu não estou dizendo que a gente deva só investir em imóvel, nós temos que ter, né, ovos em todas as cestas, mas o imóvel é fundamental para um perfil de investidor. Então, como eu já estava falando no começo, assim, os incorporadores precisam começar a olhar para o imóvel de locação como uma carteira de rentabilidade futura. Então, fazer imóveis, prédios inteiros comerciais ou inteiros residenciais para locação, e para quem quer uma rentabilidade de longa duração, a locação é excelente, né? Então, a gente precisa trabalhar nisso. A alocação, né, fechada sobre a oferta, ela está na ordem ali de 22%, mais ou menos, segundo as pesquisas do Impespar, que é uma empresa de pesquisa paranaense, aí do Secov do Paraná, onde participam inúmeras imobiliárias e que fornecem os valores de imóvel de oferta e o valor do imóvel fechado. E com isso a gente consegue identificar. Se eu estou, por exemplo, divulgando 100 imóveis para locação, 22 imóveis eu locando seria a média normal. Então, locação sobre oferta. Se eu divulgo 100, eu loco 20. Se eu divulgo 200, também 22% disso é o fechamento. Na média, tem empresas que fecham muito mais e tem empresas que fecham menos. Mas se você trabalha com um ticket médio hoje na faixa de 1.500 a 2.500, esse é o imóvel que não para na prateleira. Ele não para. Ele entra 3, 4 dias, 5 dias, ele está alocado.
não tem esse imóvel. Então, por que as incorporadoras que têm tanta assistência, né, trabalham tanto com números e com dados, não fazem isso? Porque elas pensam assim, mas imóvel de locação não rende, dá trabalho. O trabalho dá para a imobiliária que faz a administração da locação. O incorporador ele vai se preocupar só em construir e manter o imóvel em usabilidade, né, habitável, organizado, limpo. Então, locação hoje é um excelente negócio e já foi em outras datas e vai continuar sendo. Boa, Isabel. Sabe que, corroborando com a tua informação, quando nós incorporamos em Miami, a primeira pergunta do banco foi: teu prédio é para vender ou para alocar? Eu não entendi na época isso, né? Porque lá é muito comum o prédio inteiro para locação ou para venda. E daí, isso faz uns 20 e poucos anos. E eu acho que a fraqueza que nós tínhamos no passado aqui para esse Instituto Tudo para Locação era a legislação que não garantia ao proprietário a correção e tudo mais, era meio protegendo muito o inquilino. Acho que está mais a lei do inquilinato. Essa lei, e hoje em dia tem muitos negócios grandes só de multifamily, que é tudo para locação, tem os grandes players do mundo já estão aqui, a Brookfield tem 5 mil unidades, a MRV com a Lugo tem mais 5 mil por ano que querem lançar, dentre outros, né? Obrigado, viu, Isabel? Ilso, e você na venda, Ilso, como é que está? O que você está sentindo? Olha, a venda, mesmo nesse primeiro trimestre, nós estamos com 7% a mais do que o ano passado. Então, a venda está interessante. As pessoas elas estão procurando ainda essa qualidade do imóvel, de ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse efeito pandemia, que alguns achavam que era só uma coisa da pandemia, que queriam uma qualidade de vida melhor, ficou. As pessoas estão valorizando realmente morar melhor, ter mais qualidade de vida. O que eu percebo é que tem alguns aspectos, né? O imóvel usado, de forma geral, pelos meus números aqui da imobiliária, ele dá uma diferença de valor de 32% mais baixo que o imóvel novo. Então, o usado está sendo uma boa procura. Por quê? Além do preço, muitas vezes o usado ele tem um terreno maior, em caso de sobrados ou casas, porque hoje os sobrados que estão sendo construídos são terrenos menores do que tinham antigamente. O apartamento, muitas vezes um apartamento usado é numa localização mais nobre do que o novo, né? Muitas vezes a pessoa quer morar naquela quadra, quer morar naquela micro-região e não tem novo. Então, ela acaba indo para o usado, fazendo uma reforma e comprando com valor menor. Então, eu tenho percebido que a procura do usado tem sido muito grande. Mesmo tem a procura do novo. Tem muita gente que prefere pagar um pouco mais caro pelo novo, porque o novo você tem a forma de pagamento mais dilatada, você tem a poupança que pode pagar aí 1 ano, 2 anos, a época que a obra fica pronta. E também tem uma arquitetura bem mais atualizada, um acabamento mais moderno, mais refinado, mas tem os dois públicos, né? Porque muitas vezes a pessoa vem para o imóvel usado, porque no usado ele vai ter mais metragem, muitas vezes com o dinheiro que ela tem, ela não consegue comprar o que ela precisa de metragem. Aí o usado acaba sendo uma opção natural. Né? E nós temos também alguns fatores, né, que está influenciando a busca mais usado. Não é todas as categorias salariais que tiveram um aumento real, ou quando tiveram aumento, foi um aumento pequeno. Então, vamos pegar esses 3 anos últimos aí. O imóvel novo subiu entre 30% a 50%, e o salário de algumas categorias subiu 10%, 5%. Então, com isso, a condição de compra da pessoa ficou menor. E temos mais um fator também, que a taxa de juros de financiamento também aumentou. Hoje nós estamos financiando em 10%, 11% mais TR, enquanto há 2 anos atrás estava em 8%, 7%. Essa diferença de percentual, que parece que não é tão grande, faz muita diferença na hora da compra do imóvel. Ela pode perder uma condição de compra de 100, 200 mil a mais. Ela não consegue comprar o mesmo imóvel que ia comprar 2 anos atrás, porque a renda dela para comprovar ficou menor, né? Então, esses fatores têm ajudado as pessoas a buscar muito usado. Eles vão comprar o novo e percebem que não tem o poder de compra que tinha 1 ano, 2 anos atrás. As pessoas que começaram a procurar imóvel 2 anos atrás e estão voltando hoje, veem que o poder de compra delas diminuiu.
Então, o que nós temos percebido também, eu também faço parte da diretoria do Secov, e nós analisamos muitos dados, compra e venda. E também participamos da alocação, mas a compra e venda é o nosso direcionamento maior ali. Então, a gente tem percebido que a compra de imóvel à vista tem aumentado muito. Então, de 2022 para 2021, aumentou em 15% o número de compradores pagando à vista mais do que 2021. E agora, em 2023 para 2022, também aumentou 15,8% a mais de clientes de imóvel à vista. Então, para vocês terem uma ideia, em 2021, 24,8% dos clientes pagavam à vista. Agora já está em 33,2%. Então, em 2 anos, aumentou mais de 30%. Isso é algum sinal, primeiro, que a taxa de juros ainda está alta. Então, quando está alta, a pessoa prefere tirar o dinheiro do banco. E também tem uma possibilidade muito grande para a gente a nível de futuro, porque se a taxa diminui, a taxa de financiamento diminui, esse cliente que não está comprando hoje, porque a taxa ele está achando alta e está indo para alocação, ele volta para compra. Muitas vezes a pessoa está alocando, esperando diminuir a taxa de juros para comprar. É onde é cíclico, né, Wilson? Sim. Muito bacana, Wilson. E sei que, tocando um ponto nesses pontos que você colocou, tem uma pergunta do Sérgio Gonçalves. Quem está assistindo, fique à vontade de pergunta. Aproveitem aqui os nossos convidados, que são super experientes nessa área e estão aqui para isso mesmo. E o Sérgio perguntou como é que faz para resolver esse problema do aumento da taxa de juros, da inflação e a queda do poder de vendas, né? A queda do rendimento das pessoas. Então, você meio que respondeu, né? A saída é sair um pouco do novo e ir para o usado. Ainda bem que te perguntei ali se tem crédito para o usado, você disse que tem, que é muito bom, que houve época que você não tinha, né? Hoje está normal, mas houve época que tinha para o novo e não tinha para o usado. Então, uma resposta aqui, Sérgio, é essa, ir para o usado. E, Cristiano, como é que faz com essa queda da renda da pessoa, esse aumento do custo? Como é que você está encaixando? A pessoa tem que comprar menor? Como é que faz? Ricardo, eu vou tentar aqui fazer um resumo, né? Colocar alguns pontos aqui, porque eu sei que o nosso tempo é um pouco curto, mas eu vou trazer um dado aqui, que a Brain recentemente acabou de soltar uma pesquisa de intenção de compra, tá? Que eu acho que é muito bacana, né? Que mostra que mais de 30% hoje da população, né, de uma maneira geral, querem comprar o imóvel, tá? Então, o desejo de compra do imóvel, como foi se falado muitas vezes dentro da pandemia, que talvez mudaria o comportamento das pessoas, a gente vê que não foi tão impactado, né? Então, existe aí um interesse muito grande de compra de imóvel, tá? Como você falou aí, Ricardo, eu durante muitos anos trabalhei dentro de incorporadora, né? Eu fui executivo de incorporadoras. E o que eu percebo? A gente, diferentemente do que aconteceu no passado, Ricardo, eu vejo hoje as incorporadoras, de uma maneira geral, com muito mais inteligência, com muito mais preparo, para que não tenha uma super oferta de imóvel no Brasil, o que possa prejudicar eventualmente, né, em descontos, aquelas coisas que a gente já viu no passado, tá? Então eu vejo, né, incorporadores, né, principalmente conversando com imobiliárias, a gente que tem na ponta, né, tentando pegar dados, tentando pegar pesquisas para que isso não aconteça, né? E eu acho assim, o mercado imobiliário ele tem um ciclo muito longo, né? Todos sabem disso, né? O ciclo é um ciclo de 4, 5 anos, né? Então, o que eu sempre digo para o cliente hoje? De fato, hoje a gente tem uma taxa Selic a 13,75, né, que tem impactado muito, né, a taxa de financiamento, né? A grosso modo, quando uma taxa Selic reduz, 2,5, mais ou menos, cai 1 ponto na taxa de financiamento, né? E quando você reduz 1 ponto na taxa de financiamento, você tem um enquadramento substancial de pessoas para comprarem imóvel, né? Então, eu acho que assim, existe uma expectativa aí de queda da Selic, consequentemente, isso vai impactar na taxa de juros, né? O que vai realmente dar mais poder de compra para as pessoas. Mas é importante colocar que o cliente que está comprando hoje um financiamento, comprando um imóvel em lançamento, ele vai obter o financiamento daqui 3 anos, daqui 4 anos, entendeu? Que certamente, né, a gente deve ter aí uma redução, pelo que tudo indica, né? Então, assim, o mercado de lançamento, ele realmente ele tem ciclos muito longos e ele é muito baseado, né, por ser um mercado primário,
nas informações que vêm de locação, nas informações até que vêm do mercado de pronto, né? Hoje, como o Wilson bem comentou aí, o que a gente tem percebido, e até uma dica para alguns incorporadores realmente, e eles têm observado isso, é um readequamento no tamanho do apartamento, né? No tamanho da casa, no tamanho do apartamento, né? Hoje, de uma maneira geral, o cliente aí está podendo consumir 20%, 30% menos de área, vai. Ele comprava um apartamento de 100 metros, hoje o poder de compra dele é de 70, né? Ou seja, ele até pode ir para um apartamento de 70 metros, mas tem que ter dentro desse apartamento de 70 metros, dentro do complexo, dentro do condomínio, um programa que atenda a ele. Não adianta ele precisa de um 3 dormitório, ele não vai comprar um 2 dormitório de 70 metros, porque não vai conseguir colocar a família dele, né? Então, esse readequamento aí dos projetos, né, da inteligência das incorporadoras, eu acho que eles estão ligados aí nesse processo aí para que a gente possa, né, continuar lançando, para que a gente possa continuar performando, né? E assim, não vou citar nome de incorporador, mas nós tivemos aqui recentemente lançamentos com grande sucesso, né, de vendas, lançamentos que venderam aí, né, 50%, 60%, tanto para investidor, para unidades compactas, que mostra uma busca por esse tipo de produto, né? O cliente saindo de uma renda fixa e apostando no futuro em diversificar o patrimônio dele com a locação, e clientes também buscando um apartamento mais adequado, mais moderno, uma fachada mais atual, né, com certificações, né, produtos que posicionem ele melhor, né? Como acontece hoje, de fato, no alto padrão, que talvez seja o produto menos impactado no mercado. Legal, Cris. E os distratos, que foram um grande problema do nosso mercado no passado, que compravam com o juro estava barato, né? Eles compraram achando que ia aumentar muito a valorização do imóvel durante a obra, chegou no final, não valorizou, eles pediam dinheiro de volta e isso deu um estrago geral no mercado. Mudou a legislação há alguns anos. Como é que está isso hoje? Está impactando ainda esses distratos ou já diminuiu bem? O que eu tenho escutado por alguns incorporadores é que esse número hoje ele é muito pequeno, tá? Ele é muito pequeno. A gente viu no passado, Ricardo, como você bem colocou, muitos especuladores em torno do mercado imobiliário, né? As pessoas entravam no mercado imobiliário para flipar, como se estivesse comprando ações. E como você tinha naquela época uma legislação pouco favorável por parte do incorporador, né, que o cliente, ele comprava e depois ele não queria, ia lá e me devolve tudo, né? Ele era um investidor comprando imóvel, mas depois ele não queria mais brincar, né? Com a mudança da lei de distrato, isso realmente retraiu esse público que queria especular, tá? O que pode acontecer, e tem acontecido, mas eu acho que com um número pequeno hoje, são os distratos em função da tomada de crédito, tá? Como um cliente comprou um imóvel há, sei lá, 3 anos atrás, há 2 anos atrás, com uma taxa, né, de 7, enfim, de 6, e hoje ele vai tomar um financiamento e a taxa está em 10, isso impacta significativamente o comprometimento de renda dele. Mas, mesmo assim, eu tenho conversado com alguns incorporadores e eles têm adequado algumas situações com relação a isso, né? Fazendo um pró-soluto, né? Conversando, são poucos casos, não são muitos casos, e tá tendo um bom senso por parte da incorporadora e por parte do cliente. Eu não acredito que ocorra como aconteceu no passado, aquela onda de extrato absurda que aconteceu. O mercado hoje ele é muito mais maduro, está muito mais profissional, então não vejo isso acontecer mais. Tocou em 2 pontos legais, né? Realmente amadureceu, os dois lados amadureceram. Tem incorporadoras, tivemos aula com o Bueno Neto na semana passada lá em São Paulo, nosso curso, o Adalberto, que é o fundador, e ele disse o seguinte, que não vende mais de um apartamento por pessoa no plantão. Que era comum em São Paulo, chegava a comprar 10, 20 nessa especulação, e na hora que era fazia o distrato, ele prendia 20 unidades lá e o incorporador ficava amarrado nisso, né? E também tem a portabilidade, né, Cris? Porque hoje está altos juros, né? Ele tem que comprar ou financiar. Ele financia, mas se baixar os juros, hoje ele facilmente consegue renegociar com o próprio banco ou mudar de banco e consegue baixar a sua prestação, que é o que interessa, né? Isabel,
Vou tentar responder as perguntas, vou tentar traduzir as perguntas aqui para cada um dos nossos setores, né? Pergunta aqui sobre o tipo de imóvel e as regiões, né? Tem como dar um espectro assim, Isabel, no alto padrão, no médio e no baixo? Como é que é a alocação disso? E qual que é o investidor que está buscando investir? Ele investe no quê? Na saleta comercial, que agora está voltando, ou no compacto? Como que a gente pode ajudar esse investidor ou esse incorporador a buscar os locais e o produto certo? Então, com relação a investimento, as pessoas sempre têm que estar atentos ao ticket médio de mercado, tanto no comercial, né, quanto no residencial. Porque a pessoa fala assim, eu prefiro um único inquilino, então eu vou comprar uma laje inteira e vou anunciar a laje toda. Às vezes é melhor você ter 10 salas num andar inteiro e locar para 10 inquilinos separados, do que locar uma laje toda para um único inquilino e que quando ele sai, todo o teu recurso sai junto com ele, né? E o residencial, idem. Às vezes a pessoa fala, eu não gostaria de ter um apartamento ali de 3 quartos na Água Verde, eu prefiro ter um 4 quartos, 4 suítes, 3 vagas de garagem lá no Ecoville ou no Batel, que vai fazer 8 mil de aluguel. Então, é uma questão, assim, de bom senso. Se eu sou um investidor, é melhor eu ter várias unidades e se 1 ou 2 ou 3 estiverem vagas, todo o restante está alocado. Então, esse é o perfil para investir. Mas eu queria adentrar um pouquinho ali naquele campo ainda do mercado, da situação de mercado, que a gente percebe assim, quando o cliente decide, né, e nesse momento a decisão está pelo usado em prol do custo, por que a pessoa pensa isso? Eu tenho observado no mercado que as pessoas veem assim, como disse o Cris, quem comprou há 2 ou 3 anos atrás, a pessoa fez uma conta de financiar uma taxa de juros de 7 no máximo, ele tinha lá uma expectativa de gastar dentro do imóvel 20%, mais ou menos, para mobília, mobiliar, ou armários, pelo menos, né? Então, você faz uma conta básica ali. Quando a capacidade de compra dele caiu na ordem de 35% já, ele financia menos 35%, e ele tem que gastar 20% para mobiliar esse imóvel, então ele precisa, além do preço do imóvel, mais 55%. Ele não tem. Então, qual que é a opção para essa pessoa hoje que todos os corretores estão direcionando? É para um usado, um semi-usado, de 5, 8, até 10 anos, super bem conservado, com todo o mobiliário, às vezes um pouco maior, inclusive, do que aquele novo que ele estava comprando. Mas tem mercado para o novo? Claro que tem. 2021 e 2022 foram campeões de vendas, né, de novos. Mas e por que isso, então? Porque houve uma mudança de chave pós-pandemia nas pessoas, no ser humano, de uma forma geral. Como disse o Wilson, né? As pessoas buscaram uma qualidade de vida. Aquelas pessoas que sempre, assim, costumeiramente poupavam, têm uma previdência, um valor alto guardado, ela falou, meu Deus, eu podia ter morrido. A minha esposa podia ter morrido, o meu filho podia ter morrido. E eu estou com aquele dinheiro todo guardado, prevendo um futuro que talvez não exista. Eu vou viver o agora, O que aconteceu? Uma avalanche de pessoas mudando de imóveis, de usado para novo, para maiores. A busca por casas e por sobrados e por chácaras em 2020, 21 e 22 é uma coisa que eu em 30 e tantos anos de mercado, eu nunca vi, nunca vivi. Então, vendeu-se muito em 2020, 2021, 2022, em plena pandemia. 2020 foi o início de tudo. A gente foi o melhor ano da história nossa lá da Tantos. Depois, 2021 ganhou de 2020 e 2022 ganhou de 2020 e 2021. Então, foi uma sequência, assim, impressionante. E as pessoas perguntam, e 2023, como está na venda e na locação? Está ótimo. Se comparado a 2019, está maravilhoso. Então, a gente não pode esquecer isso, né? O mercado nunca vai ser a vida toda uma sequência de surpresas maravilhosas, mas nós temos que comparar 2023 à nossa rotina normal, 2018, 2019, está excelente. Ele está um pouquinho melhor até para muitas empresas do que 2022, no primeiro trimestre. Muita gente está igual.
Desculpe, eu interrompi você. Pode continuar, Isabel. Não. Eu estava comentando, então, assim, muitas empresas estão dizendo assim, nossa, mas eu vendi um pouco menos do que 2022, mas um pouco menos quanto? Ah, eu vendi, eu acho que uns 15%. E em 2019? Ah, não, se comparado a 2019, eu vendi 50% a mais. Falam, meu Deus, está maravilhoso, está sensacional. Eu acho que nós precisamos estar atentos a tudo e imaginar o momento que nós estamos vivendo e sermos bons consultores para orientar os nossos clientes. Se o cliente tem capacidade de compra de um novo, é claro que ele quer comprar um novo. Como disse o Cris, o que ele vai fazer? Ele vai só adequar o tamanho. Ele vai sair de uns 100 metros para uns 70, mas se for uma planta bem pensada, vai atender a necessidade. É um 3/4 com suíte, ele precisa disso. Às vezes um pouco mais compacto, tira um pouco de todas as peças e ele vai se acomodar, porque ele quer uma energia única, ele quer aquele prédio novo, naquele endereço, daquela construtora, ele vai se adequar. Então, o que precisa ficar para as incorporadoras e construtoras é que elas precisam trabalhar muito no projeto interno, para que aquele projeto fique bonito e possa atender essa demanda que está aqui represada, dessas pessoas que resolveram ir para a locação, mas eles querem comprar um novo. Então, precisa trabalhar esse cliente, ele está ali, ele vai comprar, ele está namorando, ele vai seguir namorando essa jornada que o Cris falou que está demorando um pouquinho mais, ele vai seguir comprando. Então, o mercado ele está bom em todas as pontas, lançamentos, locação e usados. Não está ruim para ninguém. Boa, Isabel. Então, deixa eu dar uma pergunta rápida para poder dividir pela palavra. Sim. As lojas no centro, eu vejo que tem muita loja para locação, não sei como está na periferia. As lojas, elas estão com problema ou vai melhorar como comercial? Eu acredito que é um pouco mais de longo prazo, porque mudou um pouquinho o perfil do público também. O que aconteceu é que muitas lojas que estavam no centro foram para prédios. As lojas de frente para a rua começaram a atender com horário marcado. Criou-se um segmento diferenciado. Então, quem trabalha com locação de prédio comercial percebe muito isso. Muitas lojas foram para lajes inteiras e estão trabalhando com um horário marcado. Ficou bom, ficou bom. Claro que o público de rua nunca vai terminar. Só que o valor das lojas de rua, frente a você estar num prédio lindo, maravilhoso, podendo atender o seu pessoal, está muito diferente. Então, as pessoas, os proprietários de lojas de frente para a rua, vão ter que se adequar. E assim, a pessoa tinha lá, mas o meu imóvel estava alocado por 40 mil, como é que você vai dizer que vale 20? 20 é a liquidez de hoje. Então, se você não se adequar, vamos manter ela fechada por mais, já está fechada há 3 anos, vamos manter fechada até que venha a adequação. Precisa ser uma conscientização. O problema é que, às vezes, os corretores, na hora deles passarem para o proprietário o valor, é nu e cru. Quanto vale? 20 mil. A pessoa pensa que corretor maluco, ele tem que levar estatísticas, ele tem que levar dados, tem que levar números, ele tem que pegar os imóveis que estão locados agora, nesses últimos 6 meses, e dizer, olha, isso aqui é uma listagem dos imóveis locados dos últimos 6 meses, que pena, né, como mudou, o seu imóvel há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás valeria 40, hoje o preço atual é 20, então é preciso um treinamento para essas pessoas na hora de compartilhar essa informação e levar o preço, levar baseado em dados reais e não num achismo. Perfeito, muito bom, Isabel. Colocou vários pontos aí, eu acho que é longo prazo, como disse o Cristiano, o Wilson e você, o proprietário tem que se adequar, baixar o preço agora, daqui a pouquinho volta. Baixar, subir. Wilson, tem umas perguntas aqui sobre as regiões da cidade que prometem aí, tanto na locação quanto na venda, que você conhece como ninguém em Curitiba, que você ajuda os incorporadores, você ajuda a alocar, você ajuda a vender. Como é que está? Quais são as regiões que estão com mais demanda, preço ou o tipo de imóvel? Olha, região leste tem muita procura, região dos Jardins Américas, região do Boqueirão, do Uberaba. É uma região que vende muito rápido e loca muito rápido, porque tem uma proximidade grande ao centro, tem um acesso para o aeroporto. Então, a região também do Boa Vista tem crescido muito, tem alugado bem. De forma geral, numa distância até 7, 8 quilômetros do centro, a procura é muito grande. E também tem um fator bem importante hoje. Todas as regiões estão ficando mais independentes. Então,
regiões que antes não tinham comércio forte e serviços fortes, hoje está tendo. Você tem muitos centros comerciais. Então, você tinha o centro antes como referência para você fazer quase tudo. Hoje, você não tem mais. Então, as pessoas começam a ficar mais numa região da cidade. Por exemplo, quem mora na região leste tem tudo lá. Você tem vários restaurantes, você tem agências bancárias, você tem coisas que você pode ficar naquele lado da cidade. Então, eu vejo muita possibilidade em todos os bairros, né? A região ali também, oeste de Curitiba, está indo muito bem, região do Bom Retiro, também está crescendo muito, está tendo muita procura. Então, eu vejo a cidade como oportunidades em todos os cantos, né? O que a gente tem que ficar atento realmente é a metragem. Um fator positivo dos imóveis agora diminuir de tamanho é que as famílias também estão diminuindo de tamanho, né? Nós estamos tendo um crescimento bem menor no número de pessoas na família. Antes, faziam um imóvel para uma família de 4 pessoas. Hoje, já é uma família de 3 pessoas. Então, você não precisa pensar, então, em muita metragem. E um fator que eu percebi no mercado de Curitiba, muitas construtoras começaram a fazer imóveis maiores para poder vender um metro quadrado mais caro, colocando mais acabamento. E estão esquecendo um pouco dos imóveis menores. E a lógica é ao contrário. Como o imóvel novo está ficando mais caro, porque por causa do achatamento da renda, né, o ideal é fazer imóvel menor com mais qualidade, oferecendo a mesma coisa com o imóvel maior, uma estrutura muito boa de condomínio, mas peças menores. Bacana. E o padrão, Wilson? Você acha que, vamos dizer, Minha Casa Minha Vida, o médio, o alto padrão? Como é que está a diferença aí de demanda e região desse tipo de imóvel? O Minha Casa Minha Vida sempre tem uma procura muito grande, né? É difícil você montar em Curitiba da Minha Casa Minha Vida, porque os terrenos estão muito caros. Você até consegue em alguns imóveis na periferia, bem na divisa de Curitiba com a região metropolitana, mas sempre vai ter procura, até porque sempre tem um subsídio, também tem algumas vantagens. Geralmente, o Minha Casa Minha Vida, você consegue financiar 90% do valor do imóvel. Alguns casos 80%, mas você tem uma avaliação maior, as construtoras conseguem repassar 90%. Então, a pessoa compra o imóvel com pouca entrada. O que eu tenho percebido bastante é que imóveis na faixa de 500 mil, 400, 500 mil, está tendo uma procura muito grande. Então, essa seria uma faixa boa de investimento, tanto para compra, quanto a pessoa comprar para locação. Legal. E tem liquidez, né, Wilson? Muita liquidez. Cristiano, concorda com o Wilson aí nas regiões? O que você pode acrescentar de informações para ajudar? As perguntas estão ótimas, pessoal. Quero agradecer aqui o Sérgio, a Thaís, o Eduan, o James, e estou tentando sintetizar as perguntas e passar a bola para os nossos convidados. Cris, o que você está achando do mercado em relação a ticket e região, assim, e oportunidades para quem está incorporando e investindo? Bom, realmente, assim, se você analisar hoje os dados do mercado de Curitiba, Ricardo, você vai ver que realmente o mercado se voltou para o médio e alto padrão, né? Você tem hoje, né, que realmente é o topo da pirâmide, né, quando você analisa a demanda versus oferta. Como o Wilson colocou, realmente, assim, essa readequação aí da família, né, readequação à renda, né, eu não vejo, né, o preço do imóvel reduzindo, né, os fornecedores de aço, de matérias-primas, eles não vão reduzir o preço. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ter uma economia forte, onde que possa voltar a ter um aumento real do salário, né, e uma queda na taxa de juros, para que a gente possa realmente adequar o comprador né, ao imóvel, né? E eu vejo realmente essa questão aí dos imóveis né, de 2 e 3 dormitórios, o que a gente diz aí no jargão nosso, o arroz e feijão, né? O arroz e feijão bem feito, um produto muito carente hoje em Curitiba, né? E é uma demanda que, assim, os meus corretores hoje me pedem, né? Outros colegas de outras imobiliárias que eu sempre converso me falam que realmente tem demanda na carteira e eu acho que é um produto hoje que, além do cliente consumidor final, né, morar,
ele vai cair como uma luva também para o cliente investidor, né? Porque aquela história que eu sempre digo, assim, um cliente hoje que compra um estúdio como moradia, o passo seguinte dele é ir para o 2 dormitório, porque ele vai casar, sabe? Ele vai... ele tem toda pessoa mais jovem, ela tem uma projeção na vida dela de crescimento. Talvez ela não queira, mesmo que ela ganhe muito recurso, morar num apartamento de 200 metros, mas ela ter mais conforto dentro do apartamento de 2 dormitórios, bem localizado, como o Wilson falou, que tem uma infraestrutura de lazer que atenda ele, que tenha lá um espaço gourmet, que tenha uma academia bacana, que ele possa, né, usufruir desses espaços, né? Eu vejo isso, eu vejo realmente alguns clientes hoje não querendo mais aquela situação gigantesca de espaços que alguns condomínios nós tivemos nesse momento no mercado, mas condomínios que tenham realmente espaços de utilidade, né? A pessoa, por exemplo, tem um apartamento pequeno, né, relativamente pequeno, poxa, um espaço gourmet ali para ele cai como uma luva, né? Ele pode convidar os amigos dele e ele vai ter a mesma conveniência de como se ele tivesse um apartamento maior. Ele pode socializar com os amigos dele como se ele estivesse morando numa casa ou num apartamento de 200 metros, só que, na verdade, um espaço ali, né, multiuso para ele. Então, eu vejo isso. Eu vejo que existe aí um gargalo na cidade, que se alguns incorporadores olharem com carinho, eu sei que é difícil, em alguns casos, fechar conta, né, os terrenos continuam com preço alto, mas realmente eu acho que é um produto que tem uma demanda bacana. E aí que acontece aquela história, como o Wilson muito bem colocou, e eu já falei isso algumas vezes, hoje os bairros eles têm identidade própria, eles têm vida própria. Né? Então, o que acontece assim? Poxa, eu não vou construir naquele bairro, porque... Não, hoje as pessoas estão morando naquele bairro, muitos estão trabalhando home office, muitos consomem o supermercado do bairro, as escolas do bairro, então não há necessidade dele estar tão próximo ao centro como existia antigamente. E talvez esse movimento, digamos assim, esse êxodo, né, para o bairro, pode ter uma vantagem aí competitiva em relação ao preço do imóvel final. Entendeu? Então, eu acho que poderia ser uma estratégia, como aconteceu em São Paulo bastante, né? Foram realmente pulverizando os lançamentos e, com isso, foram realmente ficando mais baratos. Legal. Bacana, porque esse trabalho remoto também ajuda, né? A pessoa pode morar um pouco mais longe, muda o custo do terreno, basicamente, que vai baixar no preço do imóvel, e a pessoa consegue morar um pouquinho maior, né, Isabel? Porque está todo mundo apertado e tal, e está ficando em casa, e nas pesquisas que a gente vê, a maioria quer morar em casa, mora em apartamento por causa do custo e da conveniência do trabalho. Como o trabalho remoto melhorou um pouco e o custo mais longe, talvez mais barato, seja uma solução intermediária. Estamos acabando o tempo já. Queria passar a palavra para cada um de vocês para dar as suas considerações finais e aproveitar a pergunta da Marise Hartmann, que fala qual é a previsão de vocês para o segundo semestre em relação a preço de imóvel, locação, né? Então, Isabel, pega a tua bola de cristal e nos passa. Você sabe que acho que é bem isso mesmo, é bem bola de cristal. Mas a expectativa é muito boa, né? Nós temos uma expectativa aí, como eu venho falando, que se a gente comparar esse ano de 2023 a um ano antes da pandemia, nós estamos excelentes e eu acho que a gente vai seguir também excelentes. A Marise é uma pessoa que é como é que eu diria assim, uma mentora também do mercado de locações, ela trabalha forte, ela gosta e ela sabe disso, então o mercado de locações é bom, sempre foi bom, sempre vai ser bom, e para quem aprendeu a gostar e a trabalhar, não quer fazer outra coisa que trabalhar com locação. Eu acho que fica a dica aí para as imobiliárias, para que quem não tem, queira colocar. O Wilson é uma dessas pessoas que durante muitos anos trabalhou só com venda, e depois ele incrementou ali com o Lucas a carteira de locação deles, está indo super, hiper bem, faz parte, assim, eu diria que em vez das pessoas falam primas de mercado, não, elas são irmãs de mercado, você tem que ter uma boa carteira de locação. E também gostaria de deixar essa solicitação aos incorporadores e construtores, que as suas equipes comecem a pensar de verdade. Antes a gente fazia muito consórcio,
de investidores para fazer um prédio, lançar e vender e ter uma rentabilidade. Mas eu quero crer que está na hora de que os investidores façam consórcios para construir, para alocar prédios por 10, 15, 20 anos, depois vender aquele prédio, construir outros prédios. Eu acho que está na hora do mercado pensar em consórcios de construção para locação, mais do que já na hora, acho que a gente já está latente, já deveríamos ter hoje, face aí a escassez de imóveis que nós temos. E, claro, como disse o Cris, é preciso acertar o endereço, o projeto, o preço, tudo. Então, o sucesso de um empreendimento, ele está linkado a tudo isso, e nós, consultores do mercado que somos, estamos aqui para ajudar toda essa demanda necessária aí. Obrigada, Ricardo, pelo convite, assim, é enriquecedor, quando a gente vem para um painel desse, a gente sempre aprende um pouco mais, a gente sempre sai melhor do que entrou. Então, minha gratidão aí pela oportunidade. Obrigado a você, Isabel. Corroboro e concordo com você que todo corretor imobiliário deveria ter uma carteira de locações, porque nosso mercado é muito cíclico, como todos disseram, no longo prazo, e é normal dar uma parada nas vendas. E é muito bom para a saúde nossa, como pessoas, saber quanto vai ganhar no ano. Começou o ano, você tem uma ideia da tua receita já, para pagar teu custo fixo. Então, você trabalha com outra cabeça, né? Negocia diferente. E também concordo com a ideia de fazer mais prédios para locação. Sou muito solidário à tua ideia. Caso queiram participação, estou junto nisso para fazer os prédios, que eu gosto muito dessa ideia. O que fica, né, na nossa frase é: tudo passa, mas os imóveis ficam. A gente vê na história das famílias que fizeram muito dinheiro, ganha, perde, ganha, mas o que fica mesmo para a sucessão são os imóveis e a renda. E isso aí ninguém tira, né? E você, Wilson, passa os teus pontos finais aí, e dicas para quem está escutando aqui em relação à parte de venda de imóveis usados. Bom, voltando um pouco à conversa no início, quando falaram sobre a XP, sobre dinheiro no banco, eles só contam quando o mês vai bem, né? Quando o mês vai mal, eles não contam, né? Então, eu lembro que uma vez eu ganhei numa aplicação 5% no mês. A gerente ficou toda feliz, fez o jantar, tudo, e no outro mês caiu 5%. Aí ela nem me procurou. Então, o imóvel é coisa a longo prazo, né? A curto prazo a pessoa pensa, porque a taxa de juros está alta, é melhor investir no mercado financeiro. Vou colocar em risco, mas ela esquece das duas coisas, né? Uma alocação, você tem o rendimento e tem a valorização. E o imóvel, em média geral, ele sobe, no Curitiba, uma média de 10% ao ano. Então, você tem aí uma boa valorização e tem alocação também. O que eu penso no segundo semestre, que foi uma das perguntas ali, geralmente o segundo semestre sempre é melhor que o primeiro. Porque o primeiro você tem muitas influências, e esse ano a influência ainda foi maior, está sendo maior, que é uma mudança de governo. Toda mudança de governo, muitas pessoas param para ver o que vai ter de mudança, o que o governo vai fazer. E, no fundo, quase todo o governo não faz quase nada, né? Então, a gente espera por esperar, porque, no fundo, não muda muito, depende muito mais da gente, né? Então, mas, de forma geral, o segundo semestre, eu vejo que é um fator psicológico muito maior da compra, porque a pessoa vai decidir que o que eu planejei no começo do ano eu não realizei, então tem que realizar. Então, o segundo semestre sempre é melhor de venda. Então, eu vejo como uma grande oportunidade. Tem oportunidades também como retrofit. O retrofit, hoje, você comprar apartamentos em regiões nobres, como Batel, como Champanhar, outras regiões de Curitiba, e você reformar e deixar com a cara assim, de um imóvel novo. A pessoa pode não ter o acabamento externo de um prédio novo, mesma arquitetura, mas você vai ter uma qualidade com preço melhor. Eu vejo também oportunidades de compra de casas com terreno bom, casas sobrados, e a pessoa fazendo uma reforma, ela vai encontrar mais qualidade que muitas vezes um imóvel novo, principalmente em relação a terreno, questão de insolação e a localização. Então, tem muitas oportunidades no usado. E o mercado de imóveis novos, eu também vejo como uma oportunidade, porque mesmo que não tenha uma valorização muito grande do preço dos imóveis, se você compra hoje, você vai ter uma valorização futura. Então, tem boas oportunidades hoje no mercado.
Hoje tem um pouco de estoque, não está tão alto, mas tem muita oportunidade. Eu vejo que eu sempre investi tudo no ramo de imóveis. Deixo uma reserva, mas para mim imóvel é o melhor negócio, ou para alocar, ou para revender, ou para morar com mais qualidade. Eu vejo que tem muitas oportunidades. Acredito que o segundo semestre ainda vai ser melhor que o primeiro. Ótima colocação, Iso. Excelentes pontos aí. Espero que todos estejam aproveitando as pérolas que estamos escutando de cada um de vocês. Como disse a Isabel, a gente aprende todo dia, vocês todos disseram, né? E é muito bom estar aqui ouvindo vocês, estão tanto tempo no mercado, e quem está assistindo, espero que esteja aproveitando tanto quanto nós aqui. E, Cristiano, e você, o que está vendo aí para os lançamentos aí do segundo semestre? Bom, Ricardo, primeiro eu queria agradecer aí o convite, né? Eu acho que é sempre importante aí estar, né, conversando aí com o mercado, né? E me sinto muito honrado de estar aqui com a Isabel e com o Wilson, que são pessoas que eu admiro, aí são profissionais, né, extremamente capacitados. E aproveitando, eu queria deixar esse recado, né, para quem nos está assistindo, seja incorporador, ou seja corretor, ou seja eventualmente algum cliente, que sempre consulte um corretor, né? O corretor ele vai poder aí lhe auxiliar, seja na parte da incorporação, né, dar informações relevantes, seja na parte da compra ou da locação, lhe auxiliar de forma precisa, de forma correta, o que deve ser feito, né? Eu acho que isso é bem importante, valorizar nossa categoria. E com relação ao segundo semestre, aí, eu compartilho bastante da opinião do Wilson, tá? A gente teve um começo de ano aí, com números até, como eu falei, expressivos, até superiores ao ano passado, e como a Isabel falou, muito superiores, às vezes, a 2019, mas foi um começo de ano meio turbulento ainda, né? Com uma situação aí política e econômica meio entre trancos e barrancos, né? Que deve se acomodar, entendo eu, pelas pessoas que eu tenho conversado aí, no segundo semestre, tá? A gente vê os lançamentos também que foram postergados agora no primeiro semestre, em função também disso, serem lançados no próximo semestre. Então, eu acredito que a gente vai ter realmente aí um mercado pujante, né? Com vendas expressivas, né? E com desejo, como eu falei, o desejo de compra do imóvel ele ainda está latente. E se tudo correr bem aí, se a gente tiver um impacto na queda da Selic, para o nosso mercado vai ser espetacular, espetacular, porque existe uma insegurança hoje por parte de muitos clientes no mercado financeiro, né? A gente não, o mercado, como o Wilson falou, eles são muito bons marqueteiros, né? Eles adoram fazer marketing, né? Mas hoje, na verdade, o que se vê é uma insegurança, né? Na parte de fundos imobiliários, na parte de ações, né? E o que não acontece no mercado imobiliário por ser um bem, uma propriedade de muita segurança, né? Então, eu sou confiante que o próximo semestre nós teremos bons números aí para apresentar. Muito bom. Isso corrobora, né, com o final do nosso último ADM-Day, que foi um sucesso. Quem tá participando como imobiliária, incorporadora e não é sócia da ADM, fique sócia, participando do ADM-Day, que é um dia que a gente faz um evento com todos os associados, e a Brem vai lá e mostra os dados. E a última vez o Marcos Catalã, que foi o sócio que apresentou, comentou que ele quis mostrar um otimismo velado, né? Deu para ver que ele está com otimismo, porque passamos um grande pânico, né? Medo aí na transição, teve Copa, teve pandemia, teve eleição, carnaval, começou o ano e parece que está sentando a poeira, a inflação está segurando, né? Que é por isso que o juro subiu. Então, esperamos realmente que esse otimismo que nós sentimos dos três, e eu corroboro com esse otimismo também, venha aí para o segundo semestre e que o Brasil consiga decolar. Então, agradecer a todo mundo que participou, e deixar o aviso que tem uma pesquisa que vocês vão receber depois aqui, que acabar a nossa live, e respondam a pesquisa e sugiram temas, e para a gente poder sempre estar melhorando aí a ADM Talks. Outros ADM Talks e ADM Júris estão lá no portal da ADM Paraná, né, no site da ADM Paraná, você consegue também ver no ADM Paraná no YouTube, onde também essa gravação vai ficar disponível para que todos possam depois divulgar, caso tenha interesse. Mas acho que foi sensacional, Isabel, muito obrigado, você ajuda demais no setor, você é uma referência na área de imobiliária, Ilson, você também sempre foi, né, acompanha, está muito sério,
E você, conversamos pessoalmente, você explicou um pouco como você ajuda os incorporadores, quem quer incorporar ou começar, fala com o Wilson, que ele tem lá como que faz isso de maneira correta, que você consegue entregar no prazo, conforme a qualidade, no preço, né? E o Cristiano, uma ótima referência nas vendas também, que ajuda muito o setor. Na ADEME aqui, Paraná, parte de imobiliárias, ele que está capitaneando. Imobiliárias que não estão associadas ainda, falem com o Cristiano, venham falar conosco aqui, que vai ajudar a gente a ter cada vez mais conteúdos como esse e ajudar a gente a ter mais números, como a Isabel colocou, e que o mercado fique mais profissional, como o Wilson também colocou. Pessoal, muito obrigado por todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigado.